Cássio, acho que o senhor traz, né, várias questões que eu acho que são questões importantes e essa provocação, né, da gente continuar pensando, né, necessidade e é a partir das nossas referências, né, essa é uma das grandes questões, né, porque eu concordo que essa história que é a história chamada dos vencedores não é a nossa história, né, e por isso mesmo, né, essa invisibilidade, né, esse apagamento nos livros de história, né? A gente não vai encontrar nos livros de história, né, de ensino médio, enfim, e na própria universidade, dificilmente, né, a gente vai encontrar essa a história da história dos bárbaros, né? Não vai estar contida, né? Essa é uma, a meu ver, a maior, a última grande resistência, né? A gente teve várias outras resistências importantes, né? A Confederação dos Tamoios, os Caetés, a gente tem diversas, os Muras, a gente vai ter diversas resistências aí, os Guarani, né? é, é, ali no sul, né, com a República Guaranítica, enfim, né, nós vamos ter um conjunto de resistências que rompe com uma história que é essa história contada, mal contada, que é essa história que esta nossa relação foi uma relação tranquila, de paz, né, e a gente também precisa, é necessário também que a gente explicite as contradições entre nós também, né? Como o senhor colocou aí, que diz respeito aos lados, né? Porque nenhum dos dois lados nos interessava, né? Nem o lado dos holandeses, nem o lado dos portugueses, né? Porque tanto um quanto o outro lado tinha interesse de nos explorar. Eu acho que essa é uma questão também importante, né? Mas tem uma questão emblemática aí, né, nesse período, que é as cartas trocadas entre Felipe Camarão e Pedro Poti, né? Felipe Camarão do lado dos portugueses e Pedro Poti do lado dos holandeses. E Felipe Camarão dizia, né, que os holandeses, né, eles não eram temente a Deus, ou o Deus deles era diferente, algo nessa linha, e que Pedro Poti deveria se juntar aos portugueses, a Felipe Camarão, né? E Felipe Camarão e Pedro Poti responde a Felipe Camarão, né? Eu lembro de uma das cartas, e claro que eu não estou falando com toda a precisão, e ele responde ao Felipe Camarão dizendo para o Felipe Camarão que esse Deus que ele pedia, que ele se resignasse a ele, que lutasse ao lado dele, foi o mesmo Deus, né, que ele, Pedro Poti e Felipe Camarão lutaram em diversos lugares para tirar os irmãos da escravização, né? Então, a gente vê que é uma questão muito importante a gente entender essas dinâmicas que ocorreram, né, Cacique? Por exemplo, uma das questões de luta é essa, que o senhor colocou, que é a da escravização indígena, que a gente não ouve falar, que é doloroso para a gente ouvir falar de escravização e, apesar, né, de todo o documental que existe a respeito da escravização indígena, ela é simplesmente apagada, ela é naturalizada. Né? Isso é o que o Franz Fanon, que é importante a gente se referenciar em quem tem uma produção importante em relação à colonização, ele vai dizer que é o processo de desumanização que o colonizador faz com o colonizado, porque a nossa história é totalmente apagada, Cacique. Ela é totalmente apagada. A gente tem aí algumas frestas, né? Alguns pensadores que, nesse momento, passam a se destacar né, no debate sobre os povos indígenas, mas é incipiente, é muito incipiente, inclusive esse apagamento da nossa presença nas cidades. É desconsiderado que as cidades foram constituídas a partir dos territórios indígenas, e não o contrário. Quando você fala das referências de cidade com nome indígena, é porque né, essas cidades com referência de nome indígena e outras né, que mudaram de nome para colocar nome de pessoas, né, de referências
que provocaram violência, dor contra os povos indígenas, e anteriormente, essas cidades, a gente sabe que eram cidades com nomes indígenas. Né? Quando a gente vai ver, por exemplo, os caminhos de Peabiru, né? A gente vai verificar, por exemplo, desconstrói uma ideia que se dizia que os indígenas estavam no litoral, né? E a gente vai ver a interiorização e as relações intensas entre indígenas aqui desse lado e do Pacífico, né? Ou seja, a gente tinha uma integração regional maior do que fazem com que a gente acredite que era essa integração havia, né? Então, a gente vive em cima de uma grande farsa, né? A gente tem uma história incompleta, né? E aí eu até diria também, Cacique, que eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de entender o nosso sumiço. Parece que a Terra abriu e nós fomos engolidos, né? Porque no IBGE de 1890, nós éramos 900 mil. Aí, no começo de 1920, dos anos 20, o SPI disse que nós éramos mais de 1,5 milhão. Aí, em 1940, nós éramos 36 mil, Cacique. Eu não sei aonde que foi que 1,5 milhão, eu não li sobre essa tragédia, né, que fez sumir mais de 1 milhão de indígenas, e que nós ficamos, né, desde 1890 até 2000, né, 1990, nós ficamos 100 anos fora do censo, né? Aí nós viramos pardo, né? E aí, quando o pardo retoma, a gente o pardo já não é mais indígena, como o próprio IBGE dizia que era, né? A mesma coisa são essas construções históricas relacionadas, né, a eventos históricos como a Guerra dos Bárbaros. Veja só, Cassi, que coisa curiosa. A corte portuguesa decide que tem que retomar, ocupar esses territórios. E isso depois da expulsão dos holandeses, né? Então, a corte portuguesa tinha uma intencionalidade. Uma das coisas que a gente precisa estudar muito são esses documentos que estão em Portugal, né? Então, é uma decisão do Estado português, né, de fazer guerra contra nós. E aí, a gente tinha, né, esse começo de guerra aí na Bahia, e depois a gente tem essa resistência, que é essa resistência na Paraíba, no Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, né? E por aí vai. E aí, no meio do caminho, né? E que eu respeito, reivindico, tinha um quilombo. Só que o Estado português estava fazendo uma guerra contra nós, dizendo que queria ocupar esses territórios e nós estávamos. E aí, o que dessa ação do Estado português se sobressai? Sobressai que teve um quilombo que resiste, que em território indígena, e a gente sabe a composição dos quilombos, nos territórios indígenas, né, no quilombo dos Palmares, é o grande feito heróico, né, para a história. E a Guerra dos Bárbaros, ela some, que era a intencionalidade do Estado português. E que Palmares, né, antes disso, o senhor sabe, eu sei, a própria história diz, né, tinha uma relação, né, com a capital de Pernambuco, né, de paz, de troca, de comércio, né? E aí eu acho que tem um outro elemento, né? E acho que o povo nordestino, de alguma forma, tem essa memória, né? Que o nosso grande algoz foram os bandeirantes. O grande algoz na Bahia, o grande algoz que estava saindo da Bahia para ir para Paraíba e Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, eram os bandeirantes. No meio do caminho encontraram Palmares, se desviaram de rota, a gente sabe,
para fazer a luta contra Palmares e depois voltar à rota para ir lutar contra, né, os cariris, e os povos que estavam ali em unidade fazendo a luta contra esse processo, né? Então, eu penso, Cacique, que essa sua provocação é uma provocação importante, né? Esse debate não pode ser um debate que a gente adie ele por muito mais tempo, né? Não só sobre a Guerra dos Bárbaros, eu acho importante esse processo que o senhor está fazendo de buscar, né, quais foram os processos de deslocamento que ocorreram com os povos indígenas, né? É fundamental que a gente possa entender isso, né? Também entender que a dinâmica de ocupação territorial dos povos indígenas era uma outra dinâmica. O colonizador quer dizer para a gente que a gente tem que ter uma dinâmica de ocupação territorial, que assim, que é uma coisa absurda, não faz o menor sentido isso, né? Porque a gente tinha uma outra relação, né, com os processos que aconteciam com a natureza e conosco mesmo, né? Então, isso é importante. Mas eu queria colocar uma questão importante, que eu esqueci no começo e vou colocar agora. O cacique, o povo Paiaiá está fazendo uma ação nesse final de semana e está precisando do nosso apoio. Eu vou deixar aqui o Pix, de agora em diante, vou alternar com as pessoas que estão entrando, cumprimentando, enfim, mas eu vou deixar aqui o Pix permanente, né, para a gente apoiar esse processo, né, que o povo Paiaiá